Muito obrigado, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. Agradecer também as vossas intervenções, elas foram importantes para a nossa reflexão, apesar de poder haver alguns pontos de vista que são diferentes, mas também há matérias que nós próprios entendemos como muito positivas e, inclusive, incluímos nas nossas propostas. Como sabem, estamos a falar não só de propostas do Governo, estamos a falar de 27 propostas dos diferentes partidos, portanto, o PSD apresentou 9 propostas nesta discussão, e entendemos que deve haver aqui, é a questão central para nós, deve haver um equilíbrio em toda esta questão do arrendamento. Em todo, vamos chamar assim, portanto, para não haver aqui quaisquer preconceitos sobre o assunto do mercado do arrendamento. E sobre essa perspectiva, nós entendemos que deve haver um equilíbrio, e esse equilíbrio significa que as duas partes têm que estar satisfeitas com o contrato que celebram e efetivamente estarem asseguradas todas as condições para poder funcionar plenamente. Por isso as nossas propostas funcionam em duas bases. Uma base tem a ver com um conjunto de propostas que são mais na perspectiva social e um conjunto de propostas tem uma perspectiva fiscal. A perspectiva fiscal tem uma perspectiva, uma lógica mais incentivadora para quem investe. Nós acreditamos que aqueles que geram poupanças, conseguem poupanças e que querem investir as suas poupanças, que considerem que o mercado de arrendamento é um mercado, como disse, seguro e que vale a pena, sem olhar para a questão especulativa do assunto, mas que o entendam como algo positivo para as suas poupanças. E aí gostava de ouvir, portanto, qual é a vossa opinião sobre aquilo que nós propomos. Uma das matérias que nós apresentamos é a criação de um seguro de renda. Acreditamos que o seguro de renda dará confiança para quem arrenda e o seguro de renda, na nossa perspectiva, deve ser não obrigatório. É uma matéria que nós refletimos em tempo se deveria ou não deveria ser, portanto é uma discussão. Nós chegamos à conclusão que deve ser não obrigatória, sendo que esse seguro de renda ajudará, portanto, à confiança, portanto, entre as partes. Outra proposta que nós temos em cima da mesa tem a ver com a questão da perspectiva fiscal do IRS, que já falámos, já foi aqui apresentada, numa lógica em que o IRS baixará dos 28% automaticamente para 25%, conforme o número de contratos ou os anos de contratos que vão sendo celebrados entre as partes. Ele vai baixando até aos 14% em 10 anos, ou seja, é um incentivo fiscal para quem arrenda e tem uma lógica de confiança, ou seja, conforme as partes vão arrendando durante mais tempo, e se fizerem um contrato de arrendamento de 5 anos, significa que mais rapidamente também chegam aos valores fiscais mais vantajosos e se aproximarão dos tais 14%. Outra medida que nós consideramos que tem sido inibidora para se investir no mercado de arrendamento tem a ver com a questão do IMI, portanto, o famoso IMI, portanto, e propomos, portanto, acabar precisamente com o IMI. Depois, há uma matéria também para nós importante que tem a ver com a questão da confiança, que é que a Comissão Nacional de Habitação funcione plenamente, em que funcione quase como uma entidade reguladora, em que estejam efetivamente todas as partes, quer os arrendatários, quer os inquilinos, quer o próprio, que funcione dentro do próprio IRU, que todas as partes possam discutir plenamente todas estas matérias. Portanto, é uma matéria que nós consideramos também que permite ganhar confiança entre as partes. Também nós defendemos que o Balcão Nacional do Arrendamento deve ser melhorado na perspectiva de funcionar como um verdadeiro balcão. Aliás, hoje, curiosamente, vimos isso defendido também pelo Sr. Ministro do Ambiente. Ou seja, melhorar, que não tenha só uma lógica do incumprimento, mas também tenha uma lógica da perspectiva social, da perspectiva de enquadramento dos casos mais urgentes, sobretudo em matéria social. Depois também temos algumas propostas que eu gostaria de ouvir a vossa opinião, tem a ver com os subsídios sociais. Um deles tem a ver com o subsídio de arrendamento para as pessoas com mais de 65 anos, para as pessoas com um grau de suficiência superior a 60%, um subsídio de arrendamento também para as famílias numerosas que tenham dificuldades e também para as famílias monoparentais em dificuldade. E aí a questão central na nossa perspectiva é o Estado, portanto, sobretudo nas questões sociais, deve cumprir o seu papel
e não serem os privados a substituírem-se ao Estado quando estamos perante situações sociais ou situações sociais graves. E uma última proposta que para nós, duas últimas, para terminar mesmo, tentando cumprir mais ou menos o tempo, que é uma matéria difícil, há aqui duas questões que nos parecem também importantes. Uma, e gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso, tem a ver com o património devoluto do Estado que pode ser utilizado para o mercado de arrendamento, sobretudo para equilibrar este mercado, para equilibrar os preços. Ou seja, todos sabemos que o Estado tem um património monumental, que esse património não é utilizado, muito património devoluto, e que pode ser utilizado para o mercado de arrendamento, ajudando assim, precisamente através da intervenção do Estado, a equilibrar os preços com mais oferta, com oferta ajustada às necessidades também, equilibrada para aquilo também que são os rendimentos das famílias portuguesas. Por último mesmo, tem a ver com uma questão também fiscal, que tem a ver com a dedução do IRS para rendas até 750 euros. Portanto, é uma proposta que nós fazemos, é um efeito fiscal também incentivador para, e que tem uma dedução direta, portanto, sobretudo aos jovens, que a nossa proposta incide sobre os jovens. Portanto, são estas as ideias que nós trazemos, gostávamos de ouvir a vossa opinião. Pensamos que, olhando para este equilíbrio social e para o equilíbrio também da oferta, em que as partes possam se sentir satisfeitas, reconhecendo sempre que há um elo mais frágil, que é o inquilino, será sempre o elo mais frágil nesta equação, acreditamos que nesta composição de propostas é possível melhorar efetivamente aquilo que é o funcionamento do mercado de arrendamento. Muito obrigado.